Uma oração sobre a oração. Sim, hoje nós vamos estar a orar sobre a oração. É uma oração sobre a oração. Então, antes de começar, nós vamos orar um Pai Nosso e eu convido-te a orares comigo. Vamos então orar. Querido Pai Nosso, Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos começar com o texto de Filipenses 4, versículo 6 a 7, que diz: Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, com agradecimentos, deem a conhecer os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda a compreensão, guardará o vosso coração e a vossa mente por meio de Cristo Jesus. E é por isso que a oração é uma nova força, um novo poder. O cristianismo é mais do que uma religião. É, antes de tudo e antes de qualquer outra coisa, uma relação com Deus. Uma relação com Deus. A comunicação fundamental para uma boa relação que cresce. A primeira maneira, ou a primeira forma, através da qual Deus comunica conosco, é por meio da sua palavra escrita, a Bíblia. A primeira maneira e a primeira forma com a qual nós comunicamos com Deus é por meio da oração. E como não orar? Aliás, eu coloquei um pouco de intuação extra nesta pergunta, mas o que eu quero dizer é: como não devemos orar? O meu como não orar é do tipo: bora lá orar, devemos orar. Mas aqui a abordagem que vamos fazer é como não orar. Há uma forma que nós devemos evitar quando nós oramos. E essa forma é então a de orar como os hipócritas. Nós não devemos orar como os hipócritas. E como é que é essa oração feita pelos hipócritas? É uma oração que está em Mateus, no capítulo 6, e nós vamos, aliás, eu vou estar a ler e tu podes acompanhar. Mateus capítulo 6, versículo 5, que diz: Também quando orarem, não hajam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas principais, para serem vistos pelos homens. Digo-vos a verdade, eles já têm plenamente a sua recompensa. E também não devemos orar como os pagãos, como aqueles que oram vezes e vezes sem conta, fazendo orações vazias, acreditando que é pelo número de repetições
que Deus vai ouvi-los. E isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz: Quando orares, não digas as mesmas coisas vez após vez, como fazem as pessoas das nações, pois imaginam que serão ouvidas por usarem muitas palavras. Não sejam como elas, porque o vosso Pai sabe do que vocês necessitam antes mesmo de lhe o pedirem. Então, como é que devemos orar? Devemos orar ao Pai, não à Mãe, não aos santos, nem aos anjos. Devemos orar ao Pai. E isso está escrito, aliás, e há um texto, o texto de Mateus 6, versículo 6, que diz o seguinte: Contudo, quando orares, entra no teu aposento privado e depois de fechares a porta, ora ao teu Pai, então o teu Pai que observa secretamente vai recompensar-te. E devemos orar por intermédio de Jesus, ou por meio de Jesus, porque Ele é o único caminho para ir ao Pai. É a única passagem, vamos assim dizer. É por intermédio de Jesus. E isso para que tudo esteja bem feito, que esteja dentro das normas, porque é isso que a Bíblia diz. E não é só a Bíblia é apenas o expressar da realidade. É o dar a conhecer da realidade. Então, na realidade já está a acontecer. Na realidade já é exigido que a oração seja, aliás, que Jesus é o único caminho até ao Pai. E nós temos o texto de 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Também diz em João 14, versículo 6, o seguinte: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pelo que devemos orar. Pelo que devemos orar. E para isso nós temos a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E nós vamos analisar ela parte por parte. E diz então, nós podemos começar com Mateus 6, versículo 10, que diz: Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Então, as tuas necessidades, a provisão de Deus, a tua vida pessoal e familiar precisam de oração. A providência de Deus é que Deus possa te dar o necessário, tanto em relação às tuas necessidades espirituais, pessoais, como familiares, como também espirituais. E diz em Mateus 6, versículo 11: Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
precisamente para ser essa providência que nós temos necessidade. E agora, em relação ao perdão, também temos a necessidade de perdão. Devemos receber o perdão de Deus e perdoar aqueles que nos ofenderam. E isso está em Mateus capítulo 6, versículo 12, quando diz: perdoa-nos as nossas ofensas, como nós também perdoamos àqueles que nos ofenderam. Ou em outras traduções, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a vitória sobre a tentação e a proteção contra os planos de Satanás. Isso está em Mateus 6, versículo 13, quando diz: não nos entrega à tentação, mas livra-nos do mal. E será que Deus responde verdadeiramente às orações? Claro que sim. Quanto mais a oração é específica, mais a resposta é específica. O segredo é de orar em acordo com o plano de Deus. Nós conhecemos o plano de Deus ao conhecermos a palavra de Deus. É então que, por meio da oração, em acordo com a palavra ou com o plano de Deus, que nós sabemos que Ele vai responder. E nós temos o texto de 1 João, capítulo 5, mais precisamente no versículo 14 a 15, o seguinte: e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que pedimos segundo a sua vontade, ele ouve-nos. E se sabemos que ele nos ouve com respeito àquilo que pedimos, sabemos que teremos as coisas pedidas, visto que as pedimos a ele. E nós podemos fazer uma aplicação pessoal de tudo o que nós estudamos até agora. Existe um tempo e um lugar para a oração na tua vida, e isso todos os dias, ou de forma regular. Perdoaste a todos aqueles que pecaram contra ti. E começa o hábito de orares a pedir pelo teu pão diário. Bem, que Deus te abençoe, e nós vamos terminar com a oração do Pai Nosso. E nós vamos então orar. Querido Pai Nosso, Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. E já sabes, orar é bom, faz a diferença e vai trazer muitas bênçãos para a tua vida. Que Deus te abençoe.